Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Silêncio e o Pão Nosso de cada dia, a nossa reflexão diária na Palavra de Deus, um quadro do seu canal A Palavra Responde. Estamos estudando os 7 Espíritos de Deus durante esta semana. Na reflexão anterior, eu fiz uma introdução geral a respeito da questão da plenitude do Espírito, diversos aspectos envolvendo o Espírito de Deus e essa maneira como as Escrituras se referem a ele como os 7 Espíritos de Deus. E hoje nós vamos ver a primeira e principal dessas características do Espírito Santo. E qual é? Ele é o Espírito do Senhor. Na língua hebraica se fala da seguinte maneira, Ruach Yahvé. Perceba que a pronúncia aqui, ainda que a minha não seja tão boa, no caso, mas a pronúncia é quase que como um assopro. A palavra Espírito na língua hebraica é um assopro. Lembra do fôlego de vida que foi soprado sobre o homem após a criação, após a formação do pó da terra. O Espírito de Deus e o Espírito do Senhor. Expressões que se repetem nas Escrituras, especialmente no Velho Testamento, cerca de 29 e 33 vezes, respectivamente. Ao usar o nome Yahvé, esse primeiro nome, essa primeira característica do Espírito Santo, isso nos traz algumas coisas interessantes a pensar. Por quê? Vai nos revelar uma das principais características do Espírito de Deus. Por quê? Ele é o Espírito de Yahvé, ele é o Espírito de Deus. Ele não é qualquer Espírito, qualquer manifestação. É o próprio Senhor agindo ali no seu Espírito. Então Yahvé também nos traz uma nova revelação de Deus. É isso que a gente vai ver na fala de Deus a Abraão, lá em Êxodo 6, versículo 3. Por quê? Porque o Yahvé fala do Deus que visita o seu povo. O Yahvé expressa a ação redentora de Cristo. E finalmente Yahvé expressa o Consolador, a ação do Consolador. Por quê? Porque Yahvé ele fala que vai descer para ver a aflição do povo, no caso. É aí que entra o Deus que visita, que se manifesta ao povo. Se manifesta que ele vai para livrar, para redimir ele da escravidão, a ação redentora de Cristo. Ele vem para consolar o seu povo no meio da angústia, trazer um tempo melhor. Aí é o Consolador. E é isso que está aqui, Êxodo 6,3, conforme eu disse. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Yahvé, aqui em algumas versões aparece Jeová, não lhes fui conhecido. Então, naquele instante, Deus estava trazendo uma nova revelação para o seu povo. Revelação de alguns aspectos que para nós hoje são muito claras na pessoa de Jesus, no próprio Espírito Santo. Vamos entender um pouquinho mais sobre o Espírito de Deus. A posição central do candelabro. O que é isso? Lá no candelabro, você vai se lembrar, ele tinha a haste central e as 6 pontas na lateral. O Espírito do Senhor aqui é a haste central, por quê? Porque ele é o ponto principal do Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus, e dele emanam as outras características que nós vamos estudar a partir de amanhã. Outro ponto importante aqui, não é uma energia ou uma força ativa, como ensinam alguns por aí. O Espírito Santo, nós vimos ontem, ele é uma pessoa. Isso se expressa por meio dos seus atributos, que são iguais aos atributos divinos, atributos que têm vontade, conhecimento, amor, que são atributos pessoais. Então ele tem a mesma natureza do nosso Deus. Ele é o próprio Deus. Morada de Deus, O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, fala uma coisa bem interessante que vai mostrar a nossa relação com esse Espírito. Quando ele vem, após o Pentecostes, após o cumprimento da profecia de Joel, uma nova realidade começa. E qual é? Vamos ver. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, na qual todo edifício tem bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então o Espírito Santo, ele nos traz uma nova realidade para nós. Então, a parte central da plenitude do Espírito, nós podemos pensar assim, ter a convicção que é a presença do próprio Deus em nós. E isso, quer dizer, é uma obra, é uma coisa que extrapola o sobrenatural. É uma obra tão grande que às vezes nós não compreendemos o que é ser um templo do Espírito Santo, o que é ter o Deus vivo manifestando dentro das nossas vidas. Muitos cristãos não ignoram isso. Muitos cristãos ignoram isso. Eles não compreendem o privilégio que têm e a grandeza da vida que poderiam levar por ser essa a sua condição de templo do Espírito, morada de Deus no Espírito. O Espírito Santo ainda, ele tem um papel importantíssimo na questão da filiação. Por quê? A presença do Espírito em mim, que eu estou colocando aqui, né, é uma garantia, uma segurança sobrenatural dessa nova condição espiritual que eu acabei de falar. Eu me tornei um filho de Deus e isso me faz um templo do Espírito. E a presença do Espírito, saber que Ele está aqui, sentir o seu mover, garante que eu sou um filho de Deus. O apóstolo Paulo também fala sobre isso, veja só. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos 8, 16 e 17. Ainda sobre a filiação. O Espírito Santo é o agente da conversão. Tá? Nós só conseguimos nos converter a Deus, nos achegar a Deus, porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele é aquele que nos transforma, nos regenera. E por meio dele, então, nós somos transformados para ser, a cada dia, conformes à imagem de Jesus Cristo. E assim, aceitos diante de Deus. Já falei aqui, né? Nós somos templos do Espírito. Isso também é um fato, é um fator ligado à filiação. E por último, dons e ministérios. Ou seja, o Espírito, além de tudo isso que Ele fez, Ele também nos capacita para continuar a obra de Jesus Cristo aqui nesse mundo. É Ele que nos transforma, portanto, em candelabros miniatura, por assim dizer. Falei um pouquinho sobre isso na reflexão anterior. Nós somos a imagem do grande candelabro pela luz do mundo que é Jesus Cristo. E hoje nós somos a luz desse mundo, o sal dessa terra, tá? Com quem ficou a incumbência de prosseguir propagando a luz do Evangelho. Portanto, queridos, algumas conclusões aqui para fechar essa reflexão de hoje sobre a questão do Espírito do Senhor. A plenitude do Espírito que nós estamos estudando nesses dias, é uma condição exclusiva dos filhos de Deus. O homem natural não tem esse privilégio. Essa plenitude que nós estamos falando, ela não é uma coisa automática, ela é um processo. Ela começou com a nossa conversão. A conversão vem o selo do Espírito Santo sobre nós. Com o selo também vem a questão da morada no Espírito, nós somos templos dele. E vem ainda a capacitação para a continuidade da obra de Jesus. Vemos que ele é o tronco central do candelabro, onde fica a lâmpada principal, né, daquele instrumento ali que era usado no tabernáculo. E isso então ilustra o atributo principal do Espírito Santo. Ele é o Espírito do Senhor. Tudo na nossa vida começa e se mantém pelo Espírito Santo, pela obra dele. Candelabros sem azeite não iluminam, são candelabros mortos, não servem para nada. Nós não podemos prescindir a nossa vida da presença e da unção do Espírito do Senhor, de forma alguma. Terminamos aí a nossa reflexão falando sobre esse primeiro aspecto do Espírito Santo. Ele é o Espírito do Senhor. E agora é hora de nós falarmos com o nosso Pai.
privilégio que nós temos por meio do nosso Espírito, que se liga ao Espírito de Deus, e no nome de Jesus nós temos acesso a Deus por um novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos nesse dia, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor é e tem sido em nossas vidas. Agradecendo a Ti, ó Deus, por ter cuidado de nós mais uma vez, por ter dado mais uma oportunidade de estar na Tua presença, na nossa casa, com a nossa família, com o nosso trabalho, com os nossos estudos, enfim, com tantas outras atividades, até mesmo ministério, Senhor. Abençoe esse dia, que nós possamos, Deus, manter a chama do Teu Espírito acesa dentro de nós. E cada vez mais incandescente, Pai, cada vez mais efervescente dentro do nosso ser. Como o Senhor fala no Evangelho de João, né? Que aquele que crê no Senhor, né, se faz nele, né, uma fonte de águas, né, que salta para a vida eterna. E o texto diz que o Senhor falava isso acerca do Espírito Santo. Enche-nos, Deus, faz-nos transbordar dessa Tua presença, nós te pedimos. E fica conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Deus. Terminamos aqui a nossa reflexão de hoje. Nós temos falado então aí, fizemos a introdução geral, né? Hoje falamos sobre o Espírito do Senhor e amanhã falaremos sobre o Espírito de sabedoria. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.